Olá, gente, tudo bem? Boa noite para todos aí que estão nos acompanhando. Eu tô aqui hoje, né, nessa noite fria aqui, nós em Porto Alegre, e para a gente falar de novo sobre cães e sobre um assunto bem importante, né? Dessa vez a gente quis trazer a importância, né, de uma comunicação clara, eficiente entre cães e tutores, porque a gente sabe que muitas vezes os conflitos e dificuldades que os tutores, as famílias têm dentro de casa é em função de uma comunicação que não está sendo bem clara, né? O cachorro não entende muito bem o que você quer dizer e muitas vezes o tutor está crente que a mensagem está sendo passada da melhor forma, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Conto aí também que vocês, se tiverem dúvidas sobre o assunto ou tiverem situações, né, que vocês percebam isso, vocês nos relatem aqui também, para a gente começar a falar um pouco desse tema e conseguir colaborar com vocês, né, como que a gente pode melhorar, então, esse relacionamento através de uma comunicação que fique mais, que seja mais clara para as duas partes, né? Porque lembrando que os cães são outra espécie, né? Uma outra espécie. Os cães pertencem a uma espécie de canídeos, né? E em função de ser uma outra espécie, ela tem uma outra forma de comunicar, né? Eu costumo dizer que o cachorro ele não fala português, mas ele fala, ele comunica, né? De uma outra forma, e a gente precisa aprender a ler esse cachorro. A gente precisa aprender a entender o cachorro como uma espécie diferente da nossa, né? E por ser uma espécie diferente da nossa, ele também tem as suas necessidades que são diferentes da nossa. E dessa forma a gente tem que entender que ele vai usar outros mecanismos, outras formas de passar para a gente o que ele quer, ou também passar para a gente coisas que ele não gosta, né? Ou situações que ele não está confortável, e fazendo com que, quando a gente faz a nossa linguagem ser eficiente, né? E a gente conseguir se comunicar de forma clara para o cachorro, a gente consegue estabelecer regras no dia a dia desse cachorro, a gente consegue incluir esse cachorro dentro de uma rotina equilibrada, e além disso, com uma comunicação clara, a gente também consegue corrigir comportamentos desse cachorro que a gente quer moldar, né? Então, quando a gente consegue entender o cachorro como uma outra espécie e com as necessidades de cachorro, isso também facilita muito no nosso dia a dia, né? A gente consegue realizar, fazer com que o nosso cachorro participe mais da nossa vida, participe mais da nossa casa, né, da nossa rotina, e dentro dessas regras que a gente coloca o cachorro, dentro dessas normas que a gente estabelece, e quando a gente consegue deixar claro para o cachorro o que ele deve, o que ele não deve fazer, e a gente consegue entender qual é a aceitação desse cachorro dentro dessas novas regras, a gente também evita muitos acidentes, né? Quando a nossa comunicação não é clara para o cachorro, a gente muitas vezes deixa o cachorro mais estressado, mais angustiado, né? Muitas vezes o cachorro que já tem uma certa insegurança, ou já tem até um pouco de agressividade, de possessividade, por a gente não entender a linguagem corporal do cachorro, não entender o comportamento do cachorro e o que ele está tentando nos passar, a gente acaba chegando num nível onde ocorrem acidentes, né? Acidentes, às vezes, não tão graves, às vezes graves, mas isso é porque a gente teve uma falha entre a nossa comunicação. Não ficou claro para a gente o que o cachorro já estava nos sinalizando, né? Às vezes a gente recebe, tutores nos falam assim, mas ele sempre foi muito calmo, ele sempre foi muito tranquilo, e de repente ele rosnou para alguém, ou atacou alguém, ou mordeu um outro cachorro, né? Mas ele nunca fez isso.
Na realidade, esse cachorro possivelmente ele já tinha dado vários sinais que ele estava desconfortável com certas situações, né, que ele passou, e você não soube ler tudo isso. E aí, não sabendo ler, a gente não consegue antecipar o comportamento do cachorro, não consegue corrigir e resulta numa situação dessa, né? Num caso de agressividade, por exemplo, que é o pior de todos, né? Dentro do cenário do cachorro. Então, quando a gente sabe, quando a gente consegue antecipar esses comportamentos, né? Quando a gente entende o que o nosso cachorro está sinalizando para a gente, fica muito mais fácil. Então, é bem importante que a gente, primeiro de tudo, a gente saiba e conheça o nosso cachorro. O que eu estou querendo dizer com conhecer o nosso cachorro, né? A gente tem que entender o que o nosso cachorro... qual que é o dia a dia do nosso cachorro? Primeiro de tudo, o nosso cachorro precisa de uma rotina, né? E ele tendo uma rotina, as coisas ficam bem mais simples para o cachorro também, né? Não só para a gente, mas fica simples para o cachorro. Por quê? Porque, por exemplo, se eu estou acostumado a alimentar o meu cachorro de manhã, eu vou evitar que ele fique, por exemplo, ansioso, esperando chegar aquele momento em algum horário do dia, né? A gente, criando uma rotina, a gente vai diminuir essas situações de ansiedade do nosso cachorro, né? E a gente vai facilitar também, vai facilitar para a gente, porque a gente já vai começar a entender o que o nosso cachorro está sinalizando para a gente. Criando uma rotina bem estruturada, a gente faz com que o nosso cachorro, ele já antecipe os nossos comportamentos, ele já sabe o que esperar da gente, por isso vai diminuir a angústia que ele tem, a ansiedade que ele tem, tentando antecipar as coisas que podem ou não podem acontecer. Se eu conheço meu cachorro, se eu estou observando ele em muitos horários do dia, se eu estou próximo dele, eu consigo entender a linguagem corporal que ele quer transmitir para mim. Porque, primeiro de tudo, o cachorro, ele se comunica com a gente através da energia dele, né? Alguém já deve ter ouvido falar assim, a gente mesmo fala, né, como adestradores também, que o cachorro sente a tua energia. O cachorro sente, por exemplo, a energia de uma pessoa que, se o cachorro já é um pouco agressivo, um pouco inseguro, se a pessoa tem medo de cães, esse cachorro já vai sentir aquela energia mais fraca, aquela energia mais baixa daquela pessoa, e as chances de acontecer alguma situação desagradável, né, ou até algum ataque, no caso de muita agressividade, é muito mais fácil. Porque, primeiro de tudo, o cachorro, ele lê a nossa energia. E a gente também precisa ler a energia do cachorro. O cachorro, primeiro de tudo, ele tenta sinalizar o que ele está querendo dizer através da energia que ele está colocando. Talvez, né, quem já tem uma convivência maior, próxima de cães, já deve ter presenciado aquela situação do cachorro que fica próximo de um brinquedo ou de um osso, por exemplo, né, de um petisco, seja lá o que ele tem perto dele. E cães que são mais possessivos, eles tentam proteger, então, esse objeto, esse recurso, no caso, o osso, por exemplo, e antes dele rosnar ou atacar alguém, porque ele tá de posse daquele osso, geralmente ele fica cuidando aquele objeto, né? Cuidando aquele recurso. Ele fica próximo do recurso, né? Em cima, tem cachorros que botam até a pata em cima do recurso, e eles olham de canto de olho para as pessoas ou para os outros cães que estão por perto, né? Eles ficam observando assim, passando aquela energia para os outros que estão no entorno, dizendo para a gente, isso aqui é meu, isso é de minha posse, né? Primeiro de tudo, ele passa através da tensão muscular que ele está naquele momento, né? O cachorro, geralmente, ele se arca um pouco, ele coloca o corpo dele, né, mais, como é que eu posso dizer,
ele posiciona o corpo dele, né, em um formato em que dê mais robustez, né, aparente, né, uma certa posição de proteção daquele recurso. Ele também olha para as pessoas ou para os cães que estão ao redor de uma maneira diferente, e ele não rosna e não ataca necessariamente. Ele primeiro tenta transmitir isso através dessa linguagem corporal que ele tem, né? Deixa eu só comentar aqui que a Nádia deu um oi aqui e também disse o seguinte, que isso acontece com o Bidu e a bolinha. Tem muitos cães que fazem isso com um brinquedo, por exemplo, com a bolinha. E depois do cachorro sinalizar isso com o corpo, se ele percebe que a outra pessoa ou outro cachorro, ele não para o movimento, ele continua chegando próximo, ou ele continua ameaçando, né, de pegar aquele objeto, ele pode começar a enviar outros sinais, né? Então, ele vai começar a mostrar para os outros animais, para as outras pessoas, que aquele espaço ali é dele, aquele recurso ali é dele. Então, ele começa a sinalizar com rosnados, com latidos, né, dizendo que ele está insatisfeito com aquela aproximação, né, que ele está protegendo aquele recurso e que ninguém pode chegar perto. Se mesmo com os rosnados, mesmo com os latidos, né, a pessoa continua se aproximando, ou outro cachorro continua chegando perto, o que acontece é que ele vai partir para um ataque, né, para um último recurso dele, que é a comunicação através do toque com a outra pessoa ou com o outro cachorro, né? Então, a gente nota muito isso também quando cachorros estão passeando na rua, né? Por exemplo, caminhando. Muitas vezes um cachorro está chegando próximo a outro e antes mesmo de se aproximarem efetivamente, né, ficarem mais próximos, um dos cães começa a focar imediatamente no outro cachorro, o olhar fixo, né, permanente naquela direção que o outro cachorro está vindo, e ele não desfoca mais, né? E depois daquilo ele pode começar a rosnar, depois ele pode começar a latir, e dependendo da situação e do controle do tutor, isso pode gerar um ataque depois, né? Mas o cachorro, ele não simplesmente começa a latir do nada, né? Ele começa a mostrar a linguagem corporal dele, mostra pra gente, antecede pra gente o que está se aproximando, qual o comportamento que vai vir logo em seguida. Então, é preciso que a gente observe. Para a gente trabalhar adestramento de cães, comportamento canino, a gente precisa de uma observação prévia. Né? Eu e o Cássio, não sei, né, se o pessoal sabe aí, nós somos biólogos, né, nós estudamos isso também durante a graduação, né, nós tivemos uma disciplina chamada justamente etologia, né, é o estudo do comportamento do animal. Então, e basicamente, o início disso tudo é observação. Então, a gente precisa observar o que o nosso cachorro está querendo nos dizer. A gente precisa, através da observação da linguagem corporal dele, a gente vai anteceder esses problemas, né? A gente vai antecipar tudo isso e não vamos deixar chegar nesse tipo de comportamento que é indesejável para todos nós, né? Eu só quero dar um oizinho aqui, a Marinelza está aqui com a gente, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui acompanhando a nossa live, Mari, tudo isso, estou aqui para dizer, na realidade, que se a gente começa a conhecer o nosso cão, a gente consegue, sim, ter uma comunicação mais efetiva com ele, né? A gente, muitas vezes, também tem aquelas situações onde a pessoa diz assim, ela chegou em casa, né? Às vezes a casa, quando ela chega e o cachorro estava solto, né? Tava toda a casa à vontade para o cachorro, chega em casa e tem alguma coisa destruída, algum objeto comido, né? Eventualmente acontecem essas coisas, a gente vê bastante relato de pessoas que passam por isso, e aí a pessoa chega em casa e dá o maior sermão no cachorro, ela briga, ela discute com o cachorro, ela diz, Bob, o que você fez? Olha só, você comeu o meu chinelo, né? Você destruiu o meu sofá, como você vai fazer isso? Meu Deus, e agora? Né? Talvez muitas pessoas aqui viram o vídeo do Chico, né? Que saiu algum tempo atrás aí de uma tutora
falando, Chico, né, o que você fez? Eu acho que ele tinha destruído o colchão, se eu não me engano. E a pessoa fica falando tudo isso nesse tom de voz, né, apavorada, irritada, com raiva. E daí as pessoas nos contam, não, mas ele sabe exatamente que eu tô xingando ele, porque precisa ver, ele, depois que eu falei aquilo, ele colocou o rabinho no meio das pernas e foi se esconder embaixo da mesa, embaixo do sofá, atrás da cadeira, né? Porque ele sabe que eu tô brigando com ele sabe que ele fez errado, né? Dele destruir as minhas coisas. E a gente sempre diz para os tutores que nos relatam esse tipo de coisa. Sim, o cachorro, ele sabe que você está bravo, mas a gente não pode interpretar que ele sabe que você está bravo em função daquela destruição que ele fez, né? Porque quando a gente trabalha no adestramento, tanto a recompensa quanto a punição, né, a correção, elas precisam ser utilizadas no momento em que o cachorro realizou aquele comportamento X, né? Se a gente não realiza naquele momento, o cachorro, segundos depois, minutos depois, ele já não sabe do que se trata. Então, a gente tá lá, né? Chegou em casa com toda aquela destruição, começou a brigar com o cachorro, e pra gente, né? Para quem não consegue se comunicar da forma clara com o cachorro, toda aquela briga, o cachorro se esconder depois, quer dizer que ele sabe que ele fez errado. Na realidade, ele sabe que você está brigando com ele, mas ele não sabe o motivo daquela briga. E quando a gente faz isso, a gente começa a transformar a chegada as nossas chegadas em casa ainda mais estressantes e angustiantes para o cachorro. Porque quando tu chega em casa, ele já não sabe se tu vai chegar para interagir de uma forma benéfica com ele, ou se você está chegando em casa e ele vai receber uma bronca toda vez que você chega em casa. Então, tomem cuidado com esse tipo de comportamento de vocês, né, dos tutores, porque quando a gente faz isso, a gente só deixa o cachorro mais ansioso e estressado. Ele escuta todo aquele discurso de você, mas ele não sabe o porquê que você está discursando daquela forma. Ele sabe que você está bravo. E lembra que eu falei que o cachorro lê a nossa energia, ele consegue captar a nossa energia. Naquele momento, ele entendeu que a tua postura, o teu tom de voz, o teu jeito de se expressar, era um jeito de se expressar que remetia a uma briga, uma bronca, um sermão, né? Então, ele ficou com medo, ele ficou assustado, então ele se escondeu realmente. Mas isso não vai fazer com que você resolva o problema da destruição, né? Isso só vai gerar cães mais ansiosos. Então, a gente tem que cuidar a forma com que a gente interage com os nossos cães, a forma que a gente fala com os nossos cães. Aliás, falar com os nossos cães não é tão necessário assim, né? A gente costuma dizer que quanto mais a gente fala, menos a gente se comunica. Por quê? Porque se eu fico falando um monte de frases com meu cachorro compridas, né, conversando com ele como se ele fosse uma outra pessoa, ele vai ficar escutando um blá 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 lá por 1-2 minutos e ele não vai estar entendendo o que você quer dizer. E o fato dele não estar entendendo o que você quer dizer deixa ele ainda mais ansioso, né? Imaginem a gente, por exemplo, tendo que conversar com uma pessoa que fala alemão, que fala francês, que fala italiano, né? Às vezes, uma que outra palavra a gente sabe, a gente conhece, mas toda aquela frase, toda aquela conversa, a gente não entende, a gente fica, meu Deus, mas o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Meu Deus, né? A gente fica perdido, a gente fica angustiado, porque a gente está escutando um monte de coisa e a gente não consegue entender, a gente não consegue interpretar tudo aquilo que está sendo dito. Então, é a mesma coisa para o cachorro, né? A gente tem que lembrar que o cachorro não fala português, e quando a gente começa a comunicar muito com o cachorro, falar muito na nossa língua, né, com ele, a gente só deixa o cachorro mais ansioso. O cachorro entende português? Não, ele entende o símbolo de uma palavra, né, que você associou a um comportamento. Por isso que a gente usa palavras curtas, né,
geralmente, palavras curtas para simbolizar algum comportamento que eu quero do meu cachorro. Por exemplo, quero que o meu cachorro vá para a cama. Então, eu não digo, Bud, vai para a cama agora. Não, eu digo cama. O máximo que eu posso fazer é apontar, né, com um comando que eu ensinei para ele. Mas antes de eu cobrar para ele que ele vá até a cama, eu preciso ensinar para ele o que esse símbolo, o que essa palavra em português quer dizer para ele, né? Então a gente precisa de um treinamento antes, né? A gente precisa de um treinamento prévio para associar essa palavra a um comportamento que ele tem que fazer. Ah, eu posso ensinar o meu cachorro a fazer xixi quando eu digo a palavra xixi? Pode. Claro que pode. Só que ele não vai saber, ele não sabe, nas primeiras vezes que tu está dizendo, ele não sabe que xixi quer dizer fazer xixi aqui. Eu tenho que associar a palavra com o comportamento. Então, eu tenho que induzir o xixi várias vezes. O cachorro aprende através de repetição. Então, eu vou associar aquela palavra em português com um comportamento que eu quero dele, com um comportamento que eu gostaria que ele realizasse. E para isso eu vou treinar, até que ele entenda, depois de várias repetições, que aquela palavra, ela simboliza um comportamento. E aí a gente não pode exigir, dizer que meu cachorro entende tudo o que eu falo. Ele entende a tua postura, ele entende a tua energia, né? A tua postura corporal frente às situações, e ele entende sim. Agora, muitas vezes a gente ficar falando de mais coisas, a gente só traz mais estresse para a vida do nosso cachorro. Outra coisa também que é importante dentro dessa parte de comunicação é que a gente também precisa utilizar uma linguagem que se adeque à nossa realidade. Por exemplo, há algum tempo atrás a gente treinou o cachorro de uma família que eram 2 pessoas na família e uma delas era surda. Então, a gente não tinha como treinar o cachorro com comandos verbais, né? Porque essa pessoa, ela não ia conseguir utilizar comandos verbais para o cachorro, ela só ia conseguir trabalhar com comandos gestuais com o cachorro. E foi o que a gente fez. Então, tem situações em que a gente não necessariamente vai usar o comando verbal com o cachorro. Aliás, é muito bom que o cachorro entenda tanto comando verbal quanto gestual, para que a gente tenha possibilidades diferentes, né, de usar o mesmo comando em outras situações que, né, por exemplo, eu estou lá num lugar que tem muito barulho, eu posso usar um gesto para simbolizar alguma coisa para o meu cachorro, não necessariamente algum comando verbal com a voz, né, e é possível, os cachorros são extremamente inteligentes, né? Muitos deles pegam esses comandos rapidamente, isso depende, claro, de treino, de persistência, de repetição, como eu falei, mas eles entendem muitas das coisas que a gente fala, eles são muito inteligentes mesmo, eles conseguem associar muitas palavras a muitos comportamentos que a gente ensinar para eles, né? Mas a gente tem que sempre deixar claro para esse cachorro o que a gente está querendo dizer. Quando a gente não está sendo claro na nossa comunicação, a gente começa a ter comportamentos inesperados do cachorro, mas é inesperado para a gente, né? Por exemplo, a mesma coisa que eu estava falando antes na questão de posse de recurso, né, para cães que são possessivos, que guardam recurso de bolinha, de brinquedo ou de ossos, por exemplo, acontece às vezes com cães que não gostam da interação por exemplo, de criança, né? Geralmente o que acontece? O cachorro não é que ele não gosta às vezes da criança em si, mas às vezes ele não gosta do tipo de abordagem que a criança tem, né? Porque a criança muitas vezes ela chega por cima do cachorro, é muito invasiva, invade totalmente o espaço do cachorro. Às vezes a criança chega e puxa o pelo do cachorro, mexe no rabo do cachorro, puxa as orelhas, né, por exemplo. Então, se o cachorro já passou por situações assim, ou se é um cachorro inseguro, se é um cachorro meio arredio, né, e que ele não
não se sente confortável em diversas situações, tem muita chance desse cachorro não aceitar, por exemplo, a convivência com uma criança, porque a criança, ela chega justamente interagindo com ele da forma que ele não se sente nem um pouco confortável, que ele se sente, ao contrário, invadido no espaço que ele está. Então, conforme a gente, se a gente tem um cachorro e a gente quer criar o nosso cachorro com regras, com limite, que ele atenda os nossos comandos, que ele entenda o que a gente está querendo dizer, da mesma forma, a gente tem que entender que todas as pessoas, né, todos os outros, as pessoas, crianças ou outros cães, enfim, que tenham oportunidade de interagir com o nosso cachorro, eles também precisam interagir da forma correta, né? A gente não pode também esperar que o nosso cachorro não seja reativo se tem alguém chegando perto dele o tempo todo puxando pelo, puxando o rabo, ou outro cachorro que chega em cima dele sempre pulando, sempre correndo. Não é possível a gente exigir do cachorro que ele se sinta sempre confortável nessas situações, né? A gente tem que lembrar que o cachorro, ele também tem a sua personalidade, e não é porque ele é um cachorro fofinho, bonitinho, que ele tem que se dar bem com todos os outros cachorros, que ele tem que se dar bem com todas as outras pessoas. Isso vai depender muito da forma que essas pessoas, que esses outros cães vão interagir com o nosso cachorro. Se o meu cachorro não tem a interação com outro cachorro que é equilibrado, possivelmente muitos cachorros não vão tolerar esse tipo de interação, né? Imagina uma pessoa que chega sempre em um ambiente, né, ou de uma forma, por exemplo, se eu chegar sempre numa sala, num local determinado, sempre gritando, fazendo maior bagunça, né, atrapalhando o trabalho de todo mundo. Imagina que eu chego numa escritório de trabalho, eu chego gritando, falando alto, atrapalhando todo mundo, botando a mão na frente do computador do que a pessoa está fazendo, tirando a pessoa dali porque eu quero atenção para mim. Possivelmente, se eu for trabalhar num lugar e eu me portar dessa forma, muitos dos meus colegas de trabalho não vão tolerar esse tipo de coisa. É a mesma coisa para o cachorro, né? A gente tem que pensar que o cachorro, ele, muitas vezes, as pessoas têm essa impressão que o cachorro, ele tem que se dar bem com tudo e com todos, né? Mas quais que são as pessoas ou quais são os cachorros que estão interagindo com o meu cachorro? Será que eu estou oferecendo um ambiente calmo, tranquilo, de qualidade, para ele interagir de uma forma legal? Ou ele só está vivendo no meio desse ambiente que não tem regras, não tem limite, não tem pausa, não tem nenhum cuidado com ninguém? E muitas vezes o cachorro que é exposto a esse tipo de situação, ele acaba desenvolvendo problemas de relacionamento com outros cães, sim. Porque a interação que ele teve até então foi uma interação que não foi equilibrada, não foi produtiva para ele. Ele começa a se irritar, ele começa a perder a paciência, e muitas vezes os cães, depois de um tempo se relacionando com esse tipo de cachorro, eles começam a se tornar cada vez mais agressivos e menos pacientes para vários tipos de situação. Então, é bem importante que a gente tenha cuidado, né, com os relacionamentos que o nosso cachorro vai ter, né? A gente não pode exigir que o nosso cachorro seja paciente em qualquer situação que ele é exposto, né? Então, a nossa comunicação com o cachorro, ela precisa ser muito clara em todos os sentidos, né? Por exemplo, se eu estou comunicando para o meu cachorro que ele, por exemplo, eu estou andando com ele na rua e eu disse junto para ele, né? Para ele andar junto comigo, e tá vindo algum cachorro latindo, rosnando para ele. Se eu notar que ele, antes dele responder latindo, rosnando também, antes dele responder dessa forma, eu já tenho que ficar observando o meu cachorro. O que ele está fazendo? Como que ele está reagindo a essa outra situação que é inusitada, que é desconfortável, né? Porque eu preciso corrigir ele antes de tornar tudo aquilo um evento. Além disso, claro que
nessa situação, seria também bem interessante que o outro tutor também reagisse e controlasse o seu próprio cachorro, né? Porque muitas vezes, se eu corrijo o meu cachorro a todo momento, mesmo no meio dessas situações que são mais conturbadas, mais estressantes para ele, e só ele, né, é punido nesses momentos, ele também não vai achar correta essa situação, né? Então, imaginem que para o meu cachorro viver bem, eu preciso também que as outras pessoas colaborem no entorno, né? A gente precisa que cada tutor também seja responsável para que a gente tenha menos problemas com cães em geral, né? A gente precisa entender que os cães, eles demonstram a sua insatisfação, sim, em várias situações, mas muitas vezes a gente acabou colocando o nosso cachorro naquela situação que é desagradável para ele, né? Então, evitem ambientes que estressem os seus cachorros, né? Para que a gente não tenha que corrigi-lo por uma coisa que não foi ele que começou, não foi ele que causou, né? E quando eu estou falando sobre tudo isso, na realidade, para a gente explorar mais essa questão de como eu estou lidando com o meu cachorro, como que eu estou me comunicando de uma forma que seja eficiente, que seja clara para os dois lados e que eu evite também problemas de comportamento, né? Outra situação que acontece, né, corriqueiramente para a gente pergunta, o teu cachorro responde, né? Ele é obediente contigo, ele responde os teus comandos. Se tu disser para ele não, ele vai te respeitar, ou se tu pedir para ele algum comando, ele vai fazer? Sim, ele faz. Aí a pessoa fica lá, diz uma vez senta, 2 vezes senta, 3 vezes senta, 4 vezes, aí na 10ª vez o cachorro senta. Aí a pessoa, né, inconscientemente ela pensa, olha só, ele me obedeceu, né? Ele tá respeitando o meu comando, o que eu disse para ele. Quando na verdade, quando a gente fala em obediência, é o cachorro responder na primeira vez que você fala com ele, né? Se o cachorro não está te respondendo na primeira vez ou na segunda vez, não quer dizer que eu tenho um cachorro obediente aí do meu lado. Talvez ele sentou porque ele cansou de ouvir você dizendo senta muitas vezes e ele acabou sentando, né? Então, essa nossa comunicação, ela não está muito eficiente, né? Claro que para que eu comunique isso para o cachorro e para que ele faça, é preciso treino, é preciso exercitar através de repetição, tudo isso, para que realmente essa linguagem ela fique mais eficiente para que eu tenha a obediência do nosso cachorro, né? Porque, e vamos pensar aqui que obediência não é só o cachorro respeitar comandos, né? Ele saber o que ele deve, o que ele não deve fazer, e a gente saber direcionar o nosso cachorro para essas escolhas corretas, né? Eu fiz os últimos vídeos que eu fiz para o nosso canal do YouTube, também a gente falou sobre isso, né? Que não tem como a gente ensinar o nosso cachorro a fazer certas coisas se a gente não estiver próximo dele. Então, é preciso que a gente direcione o nosso cachorro, principalmente quando a gente está falando de filhotes, né? Se a gente está falando de filhotes e a gente espera que por si só, né, o cachorro vai aprender, né, colocando um jornal, digamos lá na minha sala, que ele vai aprender que ele tem que fazer o xixi ali, não é tão simples assim, né? A gente precisa demandar tempo nesse treinamento, né? Então, para que depois o que acontece, né? Para que depois, se de repente o cachorro não foi treinado da maneira correta, o cachorro fez xixi no meio da tua sala, aí você vai lá no meio da sala brigar com ele porque ele fez xixi ali, né? Você briga com ele fica com medo, ele fica nervoso, né? Ele fica inseguro e ele sai de perto, né? Bota o rabinho no meio das pernas e sai. A gente aí criou mais uma situação que gera ansiedade no nosso cachorro. A gente está comunicando uma coisa que ele não entendeu,
não ficou clara, porque você puniu ele por ele fazer uma coisa que você não direcionou ainda corretamente. Como que eu vou corrigir o meu cachorro ou punir o meu cachorro por fazer alguma coisa se eu não deixei claro para ele qual é a opção correta, né? Então, tenham isso em mente que é muito importante. E aqui eu só vou aproveitar para dar um oi para a Leda. Oi, Leda, que bom que você está aí nos assistindo. Então, é uma coisa que eu gosto bastante de deixar claro para os tutores também isso, né? O quanto a gente tem que ser, e é preciso que a gente seja justo com o nosso cachorro. Ah, eu tenho que corrigir o meu cachorro, eu tenho que botar limite, eu tenho que botar regra. Sim, tem que fazer mesmo. Eu acho que essa é a melhor forma de criar um cachorro equilibrado, né? Dentro de regras, como a gente também cresce dentro de uma sociedade que contém regras. Só que como eu vou cobrar do meu cachorro, vou corrigir o meu cachorro, ou vou brigar com o meu cachorro por algum comportamento dele, se eu não deixei bem claro na cabeça dele qual é o comportamento que eu espero dele, qual é o comportamento correto que eu espero dele. Porque aí eu vou ficar brigando com ele por algo que ele ainda não entendeu, porque eu não expliquei qual é o comportamento correto que eu espero dele, né? Então, a gente precisa ser justo nesse ponto. E acho que sim, que depois que o meu cachorro ele entendeu qual o comportamento esperado, o que ele precisa fazer, aí sim eu posso começar a corrigir. Agora, eu não posso começar a corrigir meu cachorro se eu não conseguir criar um comportamento correto na cabeça dele. O que eu tenho que fazer? Porque para eu dizer para o cachorro que esse comportamento está errado, ele tem que ter a opção de um comportamento certo. Por exemplo, eu não quero o meu cachorro subindo no meu sofá. Mas será que você indicou para o seu cachorro qual é o local correto que ele deve ficar? Porque se ele não pode ficar no sofá, ele tem que ficar em algum outro lugar. Será que eu comuniquei corretamente para o meu cachorro que ele deve ficar na cama dele, então, ao invés do sofá? Porque para ele é muito mais fácil ele ficar no sofá, ele vê você sentado no sofá todos os dias, se ele sobe ali, você dá carinho para ele, é um local quentinho, confortável. Por que ele vai ir para a cama dele, se ele não ganha nenhum benefício indo para a cama dele, e se eu não treinei para isso? Se do seu lado fica mais gostoso, mais confortável, e você não mostrou para ele uma outra alternativa, né? É muito triste quando a gente vê esse tipo de situação, né? As pessoas pensam em, como eu vou fazer para o cachorro não pular em mim? Como eu vou fazer para o cachorro não subir no meu sofá, não subir na minha cama? Como eu vou fazer para isso ou para aquilo? Mas será que você está comunicando para ele, direcionando ele para coisas que realmente ele pode fazer, que ele deve fazer? Porque se eu não se eu não tenho esse primeiro passo, eu não tenho como migrar para um segundo passo que é de correção, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas. E outra coisa que é importante nesse sentido, né, é que a gente precisa sim treinar o cachorro, mas a gente precisa usar a linguagem correta para isso, né? Coisas que facilitam na nossa comunicação com o cachorro. Primeiro, como eu falei, são poucas palavras em português, né? A gente mostrar uma postura ideal, né? A gente mostrar para o cachorro que ele está seguro ao nosso lado, mostrar que ele não precisa ficar preocupado, que ele não precisa resolver as situações, né? Esses dias a gente fez também um texto e postamos no nosso site sobre liderança, que é muito importante também, né? Porque um cachorro onde para ele não ficou claro quem é o líder daquela família, quem toma conta da segurança de todos, ele acaba sendo um cachorro muito reativo, que late para qualquer coisa, porque ele percebe que não tem ninguém tomando à frente naquela situação e cuidando da situação de todo mundo, da segurança de todos, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que passar confiança para o nosso cachorro, a gente tem que ter uma energia correta, uma energia equilibrada, né? Nós precisamos ser calmos para fazer isso também. Uma pessoa que quer comunicar com o seu cachorro
sempre gritando, falando com raiva, falando nervoso, isso não ajuda na comunicação com o nosso cachorro. A gente precisa ser uma pessoa mais equilibrada para poder criar um cachorro mais equilibrado também. Então, é necessário sim que a gente siga esses passos. A gente precisa ter uma energia correta, a gente precisa ter uma postura correta, menos palavras em português e mais gestos, mais olhares que são significativos, né? Se eu não, por exemplo, se o meu cachorro está ansioso, está nervoso, está latindo para mim, está me pedindo alguma coisa, né? E eu fico olhando diretamente para ele, né, com contato visual, ele está ganhando a minha atenção. E ele está, eu estou despendendo tempo com ele ali. E ele pode ficar mais ansioso. Quando a gente não quer, quando a gente, por exemplo, acontece aqui em casa, às vezes, do Bud fazer alguma coisa que a gente não gosta, que está errado, só que a gente não fica discutindo com o Bud, né? Quando a gente precisa corrigir, a gente diz o não, a gente tira ele do lugar que ele não deve estar, enfim, a gente acaba com aquela situação e a gente não fica discutindo com o cachorro. Como que a gente geralmente permanece discutindo? Quando a gente fica olhando o cachorro nos olhos, né? Porque isso a gente faz muito entre humanos, né? A gente discute com a pessoa e fica ali falando várias coisas, né? E olhando ela, encarando ela, né? Tentando continuar aquela discussão, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Se eu ficar olhando e dando atenção para esse momento para o cachorro também fica mais ansioso e outra coisa, né? A gente está dando muito valor para aquele momento. Sendo que quando a gente diz para o cachorro, ó, é não e deu, e eu sigo fazendo as minhas coisas, né? Eu viro para o lado e continuo fazendo tudo. Você terminou aquela discussão, né? A gente tem que comunicar isso para o cachorro. Ó, eu disse não para você e deu, e sai. A gente não precisa ficar encarando o cachorro, tentando passar alguma mensagem que eu tô muito furiosa com você, que eu tô muito braba, né? O cachorro não entende isso, deixa ele ainda mais angustiado e mais estressado. Então, a gente comunica de várias formas a nossa postura, muito mais do que a nossa linguagem, a nossa energia, muito mais do que o nosso português, né? Então, é importante que a gente esteja todos os dias exercitando esse nosso equilíbrio, né? Esse nosso equilíbrio pessoal, né? Para que a gente possa passar a mensagem correta para o meu cachorro. Eu não posso esperar que o meu cachorro entenda tudo aquilo que eu estou falando para ele, porque ele foi treinado. Se ele foi treinado a entender algumas palavras que eu ensinei para ele. O resto que ele vai ler da minha comunicação é a minha postura e a minha energia. Porque o meu português a gente não está utilizando nesse momento, né? Então, eu queria falar mais ou menos sobre isso hoje, né? Sobre o quanto é importante a gente criar os nossos cachorros utilizando uma linguagem que eles entendam, sem deixar eles mais ansiosos, mais nervosos. Lembrar que cães, né, são cães, não são humanos, porque quando a gente humaniza muito o cachorro, a gente dificulta essa comunicação, né? A gente acha que ele entende tudo. Ah, ele entende tudo que eu falo. Ele entende a tua energia, ele entende a tua postura, mas isso não quer dizer que ele entende o porquê que você está falando aquilo. O que tu quer, você está falando aquilo por qual motivo? Você está remetendo aquele teu discurso ao quê? Ao que aconteceu? Ele não entende, né? Então, vamos diminuir a ansiedade dos nossos cães, o estresse, né? Sendo mais claros para eles, né? Passando as coisas muito mais através dos nossos gestos, da nossa postura e da nossa calma e assertividade, porque isso faz muita diferença, né? A gente até costuma dizer, quando a gente realiza os treinamentos, né, com os tutores, que se você não tá calmo, se você tá num dia ruim, num dia pesado, estressante, e você tá fazendo treinamento com a gente, e naquele dia a gente disse para você, ó, treina isso, isso e isso, trabalha isso com o teu cachorro, mas você tá num dia muito ruim, né, psicologicamente falando, é um dia que você
não precisa necessariamente treinar, ou pode treinar menos, né? Porque se você começa a treinar com o seu cachorro num dia ou num momento em que você está triste, abalado, estressado com alguma situação, você está passando essa energia para o cachorro. Ele vai sentir. Muitas vezes o que acontece é o cachorro sentir essa energia, ele começa a sentir que você está mais vulnerável e ele começa a passar por cima das regras mais frequentemente. E aí o que acontece é que o tutor vai se frustrando ainda mais, né? Então é necessário que a gente se perceba como que nós estamos nos sentindo, é necessário que a gente seja mais calmo e equilibrado para treinar os nossos cachorros, para ensiná-los coisas que são importantes, mas a gente precisa estar bem para isso. A gente precisa passar essa calma e essa confiança para eles. E uma pessoa que está irritada, nervosa, angustiada, muitas vezes não passa essa energia boa para o cachorro, né? Então, se a gente quer treinar o cachorro, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter calma, a gente tem que estar com um estado de espírito bom, leve, para que tudo realmente funcione, né? Quando a gente começa a comunicar para o cachorro, estando com raiva, com pressa, estressado, as coisas não vão funcionar, as coisas não vão bem. E não é essa a energia que você quer passar para o seu cachorro, né? Todos que têm cães dentro de casa, convivem próximos dos seus cães, sabem o quanto é importante que o cão seja tranquilo, seja calmo, né? Para que ele possa realmente conviver numa boa dentro da sua casa. Só que se a gente não treinar ele já com com esse intuito, né, de passar calma, passar paciência e tranquilidade para ele, as coisas ficam cada vez mais difíceis, né? Então, passem essa tranquilidade para o cachorro, não passem ansiedade, não passem insegurança, passem confiança para os seus cães, né? Eu digo que às vezes a gente precisa, para deixar um pouco o emocional de lado, a gente precisa simplesmente respirar, fingir que é uma outra pessoa que não é dona daquele cachorro, para não ter esse vínculo emocional tão grande na hora dos treinos também, né? Porque isso dificulta bastante. Vai fazendo com que a gente fique mais e mais vulnerável e a gente acaba desistindo do treino e cedendo para o cachorro, né? E o cachorro percebe esse tipo de coisa, né? Como eu falei lá no início, uma das primeiras coisas que é perceptível para o cachorro é a tua energia, que é uma das coisas que o cachorro usa para se comunicar com a gente, né? Então, percebam a energia que vocês estão usando na hora de trabalhar com seus cães e, além disso, aprendam a ler a linguagem corporal do seu cachorro, a tensão muscular que ele tem em certo ou certo momento, né? A gente vê às vezes aqueles cães que ficam correndo nos parques, nas praças, né? Correndo com a língua de fora, alucinados, né? Para cima e para baixo. E a maioria das pessoas diz: nossa, como eles são felizes, como ele tá feliz, né? Como ele tá alegre de estar aqui, de estar solto. Só que na realidade, muitas vezes, essa linguagem corporal que o cachorro está nos passando não é bem assim, né? Tudo isso que o cachorro está externalizando, muitas vezes é estresse, né? O que acontece é que muitas vezes, ao invés do cachorro ser direcionado a gastar energia de uma forma equilibrada e calma, que é o que a gente precisa para treinar um cachorro equilibrado e calmo, é a gente caminhar de uma forma tranquila, calma, né? Uma caminhada estruturada, que a gente já falou aqui também. Ao invés de fazer isso, muitas pessoas preferem ir em determinado local, soltar o cachorro para ele correr um monte, né? Porque assim ele gasta energia. Só que será que esse gasto de energia está sendo realizado de uma forma direcionada da maneira que você quer? Ou você só está ligando uma chavezinha no cachorro e dizendo assim: vai lá, corre um monte, que você vai ficar bem cansado para depois eu não ter que gastar energia contigo caminhando. E aí, quando ele chega em casa, depois dessa bela corrida no parque ou na praça, em 10, 15 minutos, talvez ele deitou, descansou, se é um cachorro mais novo, principalmente, e ele tá pronto para o segundo round. Quando ele descansou ali uns 15 minutos em casa, ele já acorda e já tá com a corda toda de novo.
E aí você ensinou para o seu cachorro que, na realidade, você está treinando o teu cachorro a ter sempre esse estado mental de muita excitação e muita agitação, que não é o que você quer para ele dentro de casa, provavelmente. Porque aí no momento em que, por exemplo, você precisa sair de casa para fazer alguma coisa na rua, para trabalhar, enfim, as únicas vezes que o cachorro se cansou lá fora foi dessa maneira, foi correndo, alucinado em algum parque, alguma praça. Quando ele fica sozinho, ele não tem onde colocar toda essa energia aí, que você está carregando todo dia que leva ele na praça ou no parque. E aí ele começa a achar coisas dentro da sua casa para extravasar toda essa energia. E muitas vezes é destruindo as coisas da sua casa. Então, a melhor forma da gente gastar energia com o nosso cachorro é através dos treinos ativos, passivos e caminhadas estruturadas. Porque senão o que eu estou comunicando para o nosso cachorro é: você vai ter sempre esse momento de correr alucinado, né, onde eu te trago, e essa é a forma que você vai gastar energia. Quando ele estiver estressado dentro de casa, ele vai ter o mesmo pique para fazer outras coisas também. Então é importante que a gente faça escolhas corretas. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer uma caminhada, ou eu não estou com vontade, ou eu estou cansado, ou eu não tenho um lugar para caminhar, né, com o meu cachorro. Isso é uma adequação que você precisa fazer para sua vida. O cachorro precisa caminhar. Os cachorros precisam caminhar. Eles precisam ter contato com a rua. Eles precisam ter contato com cheiros diferentes, né? Isso a gente já falou na outra live. Mas só para dizer para vocês que o que vocês estão comunicando com o cachorro de vocês quando vocês largam ele lá no parque é que vocês estão incentivando mais e mais a agitação dele. E aí a gente vê lá os cachorros naquele estado mental, correndo, né, com a língua de fora. Nossa, eles estão todos felizes. Na verdade, eles estão com uma energia muito alta, uma agitação muito alta. Isso não quer dizer felicidade, né? Quando a gente está falando de cães felizes, são cães tranquilos, são cães que não reagem a tudo que acontece ao seu redor, são cães que não ficam latindo por qualquer barulho. E isso sim é significado de um cão mais calmo e mais tranquilo, que é realmente o que traz bem-estar para todos eles, né? Então, pensem bem o que vocês estão comunicando com seus cachorros, com as atividades que vocês estão direcionando eles, né? Se essa é a melhor escolha para o cachorro que eu quero ter dentro da minha casa, dentro do meu pátio, né? Lembrem disso, né? Então, comecem a ver, né, o semblante dos cachorros como semblantes de cachorros, né, e não de seres humanos, né, pequenos. A gente precisa tratá-los como cachorros e saciar as necessidades que eles têm como cachorros, que não são as mesmas que as nossas, né? Então, quando a gente começa a observar mais o nosso cachorro, a gente consegue entender certas coisas, né? E aí a gente consegue entender o comportamento dele também, né? Às vezes a gente pergunta: o seu cachorro é agressivo? Tem alguma situação que ele fica possessivo, agressivo? Não, ele não fica, não, ele não é assim. Tá, mas você consegue pegar o pote dele de comida com a mão? Ele te deixa? Não tem o menor problema? Não posso chegar perto do pote dele de comida. Então, quer dizer, falta uma observação nossa, né? Quer dizer, esse cachorro ele está comunicando sim que ele está se tornando um cachorro possessivo, agressivo, ele está guardando o recurso, e você talvez nesse momento não dê a extrema importância que isso tem na vida dele, mas daqui a um pouco isso pode gerar acidentes graves, e aí a gente já tem que resolver de uma maneira que é mais complexa, que dá mais trabalho, e que depois que chegou nesse nível de possessividade, de agressividade, se torna muito mais difícil da gente trabalhar. Então, observem os seus cães para não deixar chegar nesses pontos, né? Nesses pontos que são muito perigosos. Ó, a Marinelza botou uma pergunta aqui. Marinelza Padilha: quando vamos caminhar na praça, a primeira volta ele dispara na frente. Paramos e depois ele vai caminhando ao nosso lado. Estamos fazendo certo? Então,
Eu não sou dona da verdade, tá, Mari? Mas eu vou te dar a minha contribuição aqui. Na realidade, o que a gente sempre recomenda, né? Que a gente não estimule nenhum estado agitado e excitado demais do cachorro. Então, primeiro momento, a gente teria que trabalhar essas caminhadas dentro de casa. Não sei se você mora numa casa ou num apartamento, mas você pode treinar a caminhada dentro de casa mesmo, porque provavelmente, você pode me responder aqui, possivelmente se o teu cachorro ele faz isso, quando você pega a coleira dentro de casa, a guia, ele já fica agitado. Então, esse cachorro ele já está associando a coleira e a guia como passeio. Então, ele já deve ficar bem ansioso antes. E quando você só pega a guia, ele já deve se agitar, já deve pular, latir, ficar correndo atrás de você, né? Observando o que você vai fazer, porque ele sabe que vocês vão sair. Ela botou aqui que eles moram em apartamento. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque primeira coisa, a gente pode treinar essa caminhada dentro de casa, tá? Seria o ideal a gente colocar a guia, a coleira nele dentro de casa e dar algumas voltinhas dentro de casa mesmo. Se é apartamento, não tem problema. Se você tem 2, 3 peças aí disponíveis, né? 4, enfim. Pode ser um espaço pequeno, não tem problema. Mas o que você vai fazer? Você vai botar a guia nele e vai começar a andar com ele dentro de casa. Vai fazer uma caminhada com ele dentro de casa, para que ele entenda que não é sempre que você bota a guia nele que ele vai sair, caminhar e correr na rua, né? E aí você vai trabalhando um pouco da ansiedade dele, mesmo antes de sair. Então, o ideal, se você está em casa agora, já começa a fazer isso, né? Se ele já fica ansioso com a guia, quando você pega a guia, começa a caminhar com ele dentro de casa, bota a guia e anda dentro de casa. Aí você tira a guia, pendura lá a guia onde você pendura, guarda ela, né? E não vai sair com ele toda vez que você botar a guia. Para ele começar a dessensibilizar, né? A guia não é significado de passeio. Toda vez que eu pego a guia, não significa que você vai sair. Então, a gente começa a trabalhar essa ansiedade dele. Isso vai fazer com que essa primeira volta aí que ele está dando lá na caminhada da praça, ele já esteja menos ansioso. E aí, claro, tem um exercício muito importante que você pode fazer. Tem no nosso canal do YouTube alguns vídeos que a gente já fez sobre ele, que é o place, tá? É um exercício de relaxamento, que é muito bom também. Que você pode botar a guia nele e começar a induzir o relaxamento dele na cama dele, num tapete. Pode começar num local mais elevado, para a gente começar a exercitar esse relaxamento nele. Tá? É o melhor, o que eu indicaria também. E na questão dele puxar na primeira volta e na frente, né, começar a disparar, também tem outra questão, é qual guia você está usando, qual tipo de guia, de coleira você está usando, porque isso interfere bastante também, tá? Se você está usando uma peitoral, provavelmente, se você pode até me confirmar aqui nos comentários. Se você está usando uma peitoral, é uma ferramenta muito mais fácil para o cão te puxar, tá? Então, se você usa a coleira peitoral, eu já diria para você trocar a coleira de cara, tá? Porque não é uma coisa que facilita muito o treinamento, não é uma ferramenta que colabora nas questões dos puxões, né? Ela piora, na verdade, a questão dos puxões. Então, a gente usa guia unificada, tá? Só que a guia unificada, ela tem que ter um certo cuidado para ser usada, mas ela é uma guia extremamente eficiente, né? Para correções, para direcionamento. Então, você pode utilizar a guia unificada que você vai ter uma comunicação muito mais clara, tá, com ele. E a questão da primeira volta, o que você pode fazer ao invés de sempre levar ele para a praça, você pode começar a levar ele caminhar para outros lugares, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes o cachorro, por já saber qual lugar que ele vai ir caminhar, ou ser solto, ou passear, ele já começa a puxar para aquele lado.
Então, você levando o cachorro para outras ruas, outros lados caminhar, ele possivelmente ele vai ficar mais interessado naqueles outros ambientes e ele vai ficar se perguntando, né, o que, que nós estamos fazendo aqui. Então, o ideal é sempre que a gente varie os lugares que a gente vai caminhar, né? A gente caminha um dia na praça, outro dia nessa rua A, no outro dia na rua B, para quê? Para a gente não deixar que o nosso cachorro adivinhe qual lugar ele vai ir, porque aí, por impulso mesmo, ele vai começar a puxar, porque ele sabe que ele vai para lá. Então, usar direções diferentes, a troca de direção na caminhada também é bem importante, também ajuda bastante, tá, Mari? Se tiver mais alguma dúvida quanto a isso, tu pode me chamar que eu vou respondendo aqui para você, tá bom? Mas, então, primeiro, trabalharia ele com uma outra guia dentro de casa, tem que fazer a transição, se você usa a peitoral, da peitoral para a guia unificada, que seria muito melhor a comunicação e as correções. Além de trabalhar com ele com a guia dentro de casa, trabalharia a questão do place, o exercício de relaxamento, que é muito importante, vai ajudar bastante você nessa questão de diminuir a ansiedade dele nas horas das saídas, né? E você pode também observar, além de trocar a guia, que eu já falei, a coleira, né? Também observar se você está sempre indo para o mesmo lugar, né? Então, trocar de lugares, ir em outras direções. Quando ele puxa, vai muito na sua frente, você pode trocar de direção, que isso também ajuda bastante, tá? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Então, é importante que a gente observe esse nosso cachorro, né? Por que ele está indo na nossa frente, né? Será que ele não está indo na nossa frente já porque ele, desde dentro de casa, né, quando eu tô saindo da porta do apartamento, ele já não tá indo na frente? Ele vai descer as escadas, ou vamos pegar o elevador, ele já não vai na tua frente? Ou ele já saiu lá do portão do condomínio, né, do prédio, ele já tá indo na tua frente desde ali? Então, o ideal é esperar ele se acalmar nessas etapas, né? E por isso que o exercício do place ajuda bastante. Esperar ele se acalmar em cada uma dessas etapas, e se ele for na sua frente, você volta, faz ele sentar, esperar, para depois seguir, né? Então, a gente tem que cuidar muito isso, porque se a gente continua deixando ele na nossa frente para isso, ele começa a antecipar e ficar ansioso para outras situações também, né? Então, cuidem esse tipo de comportamento, porque às vezes ele traz outros comportamentos indesejados que a gente não quer também. Então, gente, não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Tô aqui já falando há um tempinho, né? Se vocês tiverem mais perguntas, postem aqui para eu ir respondendo, né? Porque a ideia das lives é justamente essa, né? Fazer uma troca com vocês sobre esse conteúdo, né? Não necessariamente somente sobre a comunicação entre cães e tutores, porque esse é um tema que eu trouxe aqui para oportunizar o debate, a troca de ideias, mas a gente pode falar sobre outros temas também, né? Ó, a Mari que me respondeu. Usamos a peitoral, fizemos isso, mudamos o itinerário sempre. Essa atitude é só uma praça específica, é engraçado. É só em uma praça específica. Então, é o que eu te falei, né? Observe como é que tá as saídas de vocês, né? Fora a questão da peitoral, né, da coleira, que eu também já comentei, que eu acho o melhor seria trocar mesmo, mas também de observar se ele já não está indo na frente de vocês sempre nesses momentos, né, nessas divisórias de porta, porque se o passeio já começa assim, o cachorro entende que ele pode guiar o passeio, né? Se eu já deixo ele passar na minha frente na porta, no elevador, nas escadas, ele já entende que ele pode comandar o passeio. E aí ele começa a ir na frente, principalmente no início, que é quando ele tem mais energia, né? Então, o que eu faria, né? Caminharia com ele dentro de casa várias vezes ao dia, sem necessariamente sair também, né? Além de treinar o place, né? O vídeo do place do YouTube é um vídeo bem bom, que a gente tem mais de um, na verdade, falando sobre isso,
Tem uma outra live que a gente fez falando sobre relaxamento, né? A importância desses exercícios de relaxamento dos nossos cães, para os nossos cães, porque isso faz com que diminua essa ansiedade. Ele está saindo correndo na frente porque ele quer ir de uma vez para a rua, né? Então começa a evitar a praça, né? Eu iria sempre para outros locais onde não estimulasse também tanta ansiedade dele. Vocês chegam lá na praça e vocês soltam ele, o que vocês fazem? Porque talvez também ele está indo correndo lá porque vocês soltam ele lá, né? E antes eu estava falando também que como é importante a caminhada ser mais estruturada, né, do que simplesmente a gente soltar o cachorro lá na praça, porque isso fica fácil para a gente, claro que é uma coisa mais fácil para a gente fazer, mas em termos de bem-estar para o cachorro é muito melhor que a gente caminhe com ele do que solte ele num determinado local. Especialmente se tem outros cães lá que são muito desequilibrados, né? O que não colabora com um cachorro equilibrado que a gente quer ter dentro de casa. Então, não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Eu vou esperar aqui um pouquinho o pessoal para ver se o pessoal tem alguma questão ainda, porque na verdade o que eu queria trazer hoje para a gente é essa questão do quanto é importante a gente entender a linguagem do nosso cachorro, né? E a gente, com isso, prevenir muitas situações que são indesejáveis para a gente. A gente às vezes acha que entende o cachorro, quando na verdade a gente não entende o cachorro, ele não está nos entendendo, e essa comunicação confusa traz mais estresse para a vida do cachorro, né? O que a gente quer é um cachorro que vive com bem-estar, né? Tem uma qualidade de vida boa, que ele possa estar tranquilo e relaxado, e com uma comunicação que não é efetiva, não é isso que a gente está trabalhando. A Mari disse aqui que não soltamos, ele está sempre na guia. Melhor então, Mari, que bom que vocês não soltam ele lá. Porque às vezes a questão de soltar o cachorro na verdade, a gente acha que está fazendo um bom negócio, né? Quando na verdade, na maioria das vezes, não é tão legal assim, nem para o cachorro e nem para a gente, né? Porque a longo prazo isso vai nos trazer problemas de comportamento para o cachorro, especialmente se ele está interagindo com cachorros lá que são muito agitados, muito hiperativos, né? E aí não é bacana mesmo. Então tá, gente, eu estou aqui falando faz um tempo já, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje. Eu quis fazer aqui no Face para a gente também testar um pouco, né? Para a gente oportunizar para o pessoal que nos segue aqui no Facebook, né? Que curte a nossa página, para ficar mais fácil de ter essa comunicação entre tutores também, né? Não só sobre os cães. Então, é importante que a gente esteja aqui também para alcançar outras pessoas, né? Que às vezes não tem o nosso contato do YouTube. E deixem as dúvidas de vocês, deixem comentários. Ó, deixa eu ver aqui que tem um comentário da Fabiana. Oi, Fábio, diga o que você precisa de ajuda. Peraí, ela disse. Porque na realidade a gente aqui está sempre tentando colaborar com os donos de cães, né? A gente sabe que tem muita dúvida e a gente realmente quer trazer mais informação, né? Porque hoje muitos problemas de comportamento que os cachorros têm é porque o tutor não tem muita informação, né? Sobre essas questões, né? De como trabalhar o cachorro, como interagir de uma forma produtiva ou como fazer ele aprender certas coisas, né? Para isso a gente também faz os vídeos no YouTube, tem muitos vídeos lá que a gente está falando sobre casos específicos, então se vocês deixam também comentários ou dúvidas para a gente, nos mandam mensagem em inbox também, pode ser por aqui, pode ser inbox, a gente também faz esses vídeos para responder as dúvidas de vocês, tá? Então vocês podem nos mandar sempre. A Fábio disse o seguinte: Samara, adorei. A Lola de rua está comigo desde janeiro. Ela foge quando abre o portão. E a Lola é boba? Será que ela quis dizer? E eu saio.
E eu saio de pijama. Ela abre o portão e a Lola deve correr, provavelmente. Eu saio de pijama gritando pela rua: vem, negrinho, ela nem liga. Ela comentou aqui ainda. Busco ela quase uma quadra, venho conversando com ela no colo, explico, mas sem abrir o portão, só abrir o portão que ela voa. Tu adotou ela em janeiro, então, Fábio. Pois é. O que ela tá saindo correndo quando ela vê o portão aberto, ou tem alguma fresta no portão? O que acontece aí com a situação? É que, na realidade, né, o que acontece? Ela era de rua. Cães de rua, às vezes, têm uma dificuldade de se adaptar dentro de casa, né? Porque o cachorro que era de rua, ele está acostumado com a rua, né? Então, para ele ficar preso dentro de uma casa é bem complicado. Então, tem um tempo de adaptação aí que você, né, vai ter que trabalhar com ela. Mas vocês costumam passear com ela? Como é que é o dia a dia dela, né? Tu pode me explicar um pouco melhor como é o dia a dia dela, se vocês costumam caminhar com ela, o que ela costuma fazer, porque aí fica mais fácil da gente falar sobre o caso, né? Ela colocou aqui, que ela espera o portão, uma bobeira nossa e voa. Então, ó, ela tá dizendo aqui, quase não saímos na rua. Então, primeira coisa, tá? Se ela tem esse costume de fugir, tu tem que sair correndo atrás dela, primeiro coloca um colarzinho. Me traz lá, amor. Acho que tá lá o do Bud. Coloca uma coleira nela, tá? Com uma plaquinha de identificação, com o teu número ali gravadinha, tá? Eu mandei fazer a do Bud, tem pets que fazem, tem umas galerias ali em Porto Alegre também que fazem. Essas, né? O Bud tava com essa coleira simples aqui, essa aqui eu deixo nele sempre, tá? Então, o que tem aqui? Tem o nome dele na frente aqui da plaquinha, né? E atrás tem os números. Opa, aqui. Os números de contato, tá? Então, primeira coisa, coloca uma coleira nele de identificação, né? Para se caso a Lola fugir e alguém encontrar e, né, não conseguir pegar ela a tempo, tu conseguir resgatar ela, né? Mas outra coisa que você pode e deve fazer, que eu te sugiro, é começar a trazer caminhadas para a rotina da Lola, tá? Porque possivelmente, ó, o Cássio veio aqui dar um oizinho também, possivelmente a rotina da Lola, ela tá precisando de interação, ela tá precisando de atividades, que ela se sinta mais confortável, que ela gaste energia, que ela interaja, porque ela provavelmente sente falta da rua, né? Ela tá sentindo falta da rua, então ela tá saindo correndo porque ela estava acostumada com a vida na rua, né? Então, compra uma... A gente indica a guia unificada, né, que é o que a gente usa para treinamento, mas se tu precisar daí de um help para usar ela, nos chama, tá? Porque às vezes o pessoal fica em dúvida e não usa da maneira correta. A gente usa a guia unificada, então treina ela com guia dentro de casa primeiro, a mesma coisa que eu falei para a Mari antes, tá? Caminha com ela dentro de casa, na guia, para ela acostumar com uma coleira no pescoço, porque cães de rua que nunca caminharam, eles estranham bastante a questão de ter uma coleira no pescoço, né? Porque eles não estão acostumados a serem contidos de alguma forma. Eles estão acostumados a fazerem escolhas por si só. Então, acostuma ela com a guia dentro de casa para depois a gente adaptar passeios, caminhadas na rua guiadas por você, né, de uma forma produtiva, onde a gente caminhe com ela, em alguns momentos dê oportunidade para ela cheirar, para ela explorar o ambiente e continua e volta a caminhada. Então, as nossas caminhadas basicamente precisam ser assim. Posso dar uma contribuição aqui, já que eu vim me intrometer na live que a Samara está fazendo hoje? Dentro disso que a Fabiana comentou, uma coisa que é importante
pensar, e entra bem dentro do contexto do qual foi o tema da live hoje, né? Que é melhorar a comunicação. Você comentou ali, se tu quiser voltar lá no comentário dela antes, que ela fala que explica para ela bastante, né? Uhum. Então, essa é uma parte muito importante, ó. Busco ela quase uma quadra, venho conversando com ela no colo, explico, mas é só abrir o portão e voa. E essa é a realidade do porquê a Samara fez essa live hoje sobre comunicação, tá? Lembra que a coisa mais importante que tem que lembrar na tua comunicação com o teu cachorro é que ele não sabe falar português, ele não sabe falar inglês, ele não sabe falar alemão, japonês, nem mandarim, né? Então, assim, não adianta você explicar para a cachorra como se ela fosse uma pessoa, tá? Lembra que se você explicar para uma criança de colo, da mesma forma, a criança também não vai entender, porque ela está construindo um processo de comunicação, tá? Então, quer dizer, essa explicação que você está falando que você dá para a cachorra só seria eficiente se ela tivesse um intelecto de um adulto, de um humano adulto, tá? Que não é o caso. Então, assim, lembra que o teu cachorro é um cachorro, ele não é um humano. Então, tudo isso a gente tem que pensar na forma de melhorar a nossa comunicação com o cachorro. Como é que você vai facilitar, como é que você consegue ser efetiva na sua comunicação? Se você fizer um treino, aliás, um treino não, porque você vai precisar de muito treino, tá? Para estabelecer uma comunicação tanto verbal, que pode ser verbal, quanto gestual com o teu cachorro, para estabelecer uma comunicação onde tu não precisa necessariamente fazer um gesto, mas que a tua presença ali como uma forma de liderança para ela peça a tua autorização antes de fazer algum ato que você não quer que ela faça, e isso inclui fazer muitos treinos para estabelecimento dessa liderança, para depois você partir para um treino um pouco mais complexo, que é treinar ela com o portão. Aí sim você vai ter uma comunicação clara com o seu cachorro, tá? Por quê? Porque você dizer para ela que não é para ela não fugir, porque senão tu tem que sair de pijama na rua, correndo atrás dela e tudo mais, ela não está entendendo nada, inclusive você está só... E depende de como você comunica com ela, porque, né, existe um jeito de dizer assim, olha só, eu não quero que tu fuja porque eu tenho que sair para a rua, correr atrás de ti. Ela vai saber, como a Samara falou durante a live inteira, ela vai saber que você está falando num tom que você costuma utilizar quando você pune ela ou quando ela faz algo errado. Então, ela vai entender que alguma coisa de errado, que ela está sendo, né, entre aspas, castigada nesse sentido, né, ou tomando uma bronca. Mas ela não vai saber por quê, porque foi o que a Samara comentou durante toda a live. Além disso, existe uma outra forma de você dar essa bronca nela, que é ficar falando dengosa com ela enquanto tu tá voltando com ela no colo. Olha só, a mamãe já disse pra ti que não é pra te fugir, porque senão eu tenho que sair. Se você fizer isso, você tá fazendo pior ainda, porque você tá recompensando tudo isso. Ela tá achando ótimo que você tá indo atrás dela e tudo que você tá fazendo é estimular ela a sair mais. Então, lembrem sempre de não humanizar demais o cão, porque o cão, ele não importa se ele está dentro da nossa casa, se ele está no nosso pátio, ele continua sendo outra espécie, ele continua sendo um cachorro, que deve receber muito carinho, sim, só que deve ser respeitado os limites de cada espécie na hora de a gente fazer essa comunicação. Então, a maneira correta é você estabelecer uma comunicação através de treino, você precisa ensinar para ela o que... Se você quiser explicar para ela toda essa frase que você disse, talvez, num futuro bem distante, a sua cadela consiga entender o que você está querendo dizer. Você vai ter que dizer cada uma das palavras para ela pontualmente, com muito treino, fazer isso. O que é meio impossível de acontecer. A gente já teve um vídeo que a gente postou um tempo atrás no nosso Instagram de um Golden que a gente estava treinando, que ele fugia também com o portão aberto, e a gente fez esse treino dele não sair correndo quando via o portão aberto. Então, tem como chegar lá,
né? Só que tem várias etapas para a gente cumprir antes, né? O cachorro precisa aprender a sentar, a ficar, ele precisa entender você e escutar você, te ver como uma referência. Então, a gente precisa mostrar para ela que ela precisa te ouvir, que você dá comandos e ela obedece, e assim você se relaciona melhor, né? Então, é preciso que exista uma construção da educação dela para que a gente realmente consiga chegar nesse ponto de abrir o portão e ela não sair correndo, né? Então, aqui ela colocou ainda aqui que essa aqui. O meu pátio é bem grande, mas ela corre como se ganhasse o mundo todinha. Lá em, deixa eu ver aqui que também. Ontem fui buscar ela na esquina do hospital e eu tava de pijama, parecia que eu que tava fugindo do hospital. É muito, porque aí como o Cássio falou, talvez se tu pega ela no colo e fica acariciando e falando com ela dessa forma, talvez ela também fuja porque ela sabe que depois ela ganha essa recompensa de você ficar fazendo carinho nela, né? Oi, Adri, tudo bom? Fazer carinho nela, né? De dar atenção para ela. Então, se você, toda vez que ela foge, ela ganha a recompensa de ganhar a tua atenção, de ganhar colo, de ganhar carinho, faz com que ela comece a fazer isso mais vezes, né? Porque se ela corre na rua, que é um lugar que ela está habituada a ficar, porque ela ficava antes na rua. Então, ela sabe os perigos da rua, né? Em teoria, talvez ela não se acidente e tal. Mas ela quer sair, porque ela quer explorar o ambiente, ela sente saudade disso. Só que, ao mesmo tempo, ela foge, consegue fazer essas coisas que ela quer, e na volta ainda, você pega ela no colo, acaricia, então tá perfeito para ela, né? Porque em nenhum momento você conseguiu deixar claro para ela que ela não pode sair correndo e também, ao mesmo tempo, tu não tá oferecendo para ela uma atividade que ela consiga interagir de forma controlada com a rua e explorar os ambientes da rua. Então, realmente precisa criar essa rotina, que eu vi que você comentou aqui, precisa criar essa rotina, mas eu te digo primeiro de tudo, tá? Começa a colocar a coleira dentro de casa, caminhar com ela dentro de casa, porque vai ser, como ela é uma cachorra de rua e sempre esteve solta, tu vai ter um pouco de dificuldade de iniciar esses passeios na rua. E de qualquer forma, para qualquer cachorro, melhor é iniciar os treinos dentro de casa. Mas tu vai ter uma dificuldade de adaptação, talvez um pouco na coleira, tá? Na guia, na coleira, independente do que tu usar, porque, primeiro de tudo, os cães, aí eles têm uma dificuldade de aceitar algo que fique no pescoço, porque eles nunca tiveram. Então, tenha paciência para não desistir. E tenha em mente que é importante que ela, todos os dias, ela saia um pouco na rua para dar uma caminhada. Tá? Porque isso vai ajudar a desestressar ela também e possivelmente as fugas vão diminuir, mas tem outras coisas que tu pode construir com ela, tá? Place, que também é um exercício que que eu indiquei para a Mari, porque exercícios de relaxamento ajudam bastante também, tá? Então, trabalha essas coisas, dá uma olhada no nosso YouTube, tem bastante vídeo falando dessas questões, e se tu tiver dúvida, me deixa a mensagem que a gente vai te respondendo, a gente faz vídeo também para, se for uma dúvida maior, a gente pode também fazer um vídeo para explicar realmente o teu caso em específico, né? Vai nos chamando aí que a gente quer ajudar, tá bom? Que bom que tu tá aqui participando, fiquei bem feliz. Uma coisa que eu queria lembrar também sobre o comentário que foi feito do pátio ser grande, né? Lembra que não importa o tamanho, quão grande seja teu pátio, ele não é suficiente para satisfazer as necessidades do cachorro, né? Tirar o cachorro da monotonia, propiciar ao cachorro uma boa caminhada que vai trazer experiências para ele, vai trazer socialização. E quando a gente fala socialização, não necessariamente é interagir com outros cachorros fisicamente, mas é interagir com o espaço onde ele vai poder experimentar diferentes sons, diferentes cheiros que estão no ambiente, em diferentes ambientes. Ele vai poder experienciar diferentes espaços visuais, onde ele consegue explorar de maneira visual, né? Então, assim, o teu pátio, não importa se ele o quão grande ele seja,
No máximo, e olha, jogando bem para cima, uma semana o teu cachorro já cansou do teu pátio. É só pensar a gente agora, né, Fábio, que a gente aqui tá, digamos que eu morasse, não moro, né, mas digamos que eu morasse numa casa que tivesse 200, 300 metros quadrados. De estar preso numa casa de 300 metros quadrados durante essa pandemia, para mim não seria o suficiente, porque eu ia chegar numa hora que eu ia estar extremamente estressada por não poder fazer outra coisa, por não poder sair, por não poder experimentar outros ambientes, ver outras coisas, conversar com outras pessoas, né? Então imagina que o teu cão está na mesma situação no pátio. O pátio pode ser super legal, ter várias coisas lá para ele fazer, pode ser grande, mas o cachorro precisa dessas outras interações na vida dele, né? Porque senão se torna uma vida muito pobre e possivelmente também isso colabora com as fugas dela. E então a gente não. É uma coisa que para o cachorro de pátio, geralmente as pessoas pensam isso, mas o pátio é grande e tal, é suficiente, só que na realidade as necessidades do cachorro, que é caminhar, interagir com o mundo, com outras coisas, ele não está fazendo dentro do teu pátio. Né? Ela escreveu aqui antes, né? Bela live, eu fazia tudo errado. Mas, Fábio, assim, a gente está aqui justamente para ajudar vocês, viu? Porque é o que a gente quer. A gente quer mostrar para as pessoas que existem saídas, que tem como melhorar a vida do cachorro, a vida da família, e possivelmente a Lola daqui a um tempo, né? Se tu conseguir trabalhar essas coisas com ela, tu vai conseguir ter uma vida muito mais próxima dela, tu vai poder levar ela junto para alguns lugares onde você vai poder caminhar em paz com ela na rua, para ir tomar um sorvete, para ir tomar um açaí, né, quando tiver mais quentinho. No parque. Tu pode ir lá pegar e fazer um piquenique com os teus familiares, de repente pegar uma toalha e a Lola deitadinha ali do lado. Então tem muito benefício em a gente trabalhar o cachorro. Só que, claro, exige um pouco da gente, com certeza, né? Exige tempo, paciência, mas é possível. O que a gente quer é que os cães e famílias vivam mais felizes, né? Então, é isso que a gente quer, ajudar vocês mesmo, né? Esse é o objetivo das nossas lives aqui. Que bom que a gente conseguiu te ajudar um pouco também. Então é isso, né, gente? A gente tá aqui falando há algum tempo já, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. A gente quis trazer hoje esse assunto justamente para falar, né, o quanto a gente precisa melhorar a nossa relação com o nosso cachorro na questão comunicação, né? Porque tem muito cachorro ansioso, estressado aí, porque não entende o que o tutor fala, e tem muito tutor com a, né, pensando certo, assim, que está se comunicando da melhor forma com o seu cachorro, quando na verdade está deixando ele mais angustiado a cada vez que fica comunicando coisas com ele que ele não entende. E além disso, nós temos aí muitos acidentes, muitos cães agressivos, possessivos, causando problemas porque o tutor não conseguiu observar o comportamento do cachorro antes de chegar nesse limite, né? Então, é muito importante que vocês estejam atentos, observem os seus cachorros, eles mostram que não estão contentes. Esses dias mesmo eu vi num vídeo de uma conhecida, né, o filho abraçando o cachorro e o cachorro olhando assim de lado para a criança. Eu avisei, eu mandei uma mensagem para ela, digo, olha, eu sei que, né, legal que eles interajam, né, o filho com os cães, ela tem 2 cães, mas eu disse para ela, ó, esse olhar aí da tua cadelinha tá mostrando que ela não tá gostando do abraço do teu filho, então tu toma cuidado, porque já nos aconteceu da gente estar trabalhando com um cachorro, no meio do adestramento, a gente estava alertando para os tutores que o cachorro era agressivo, ele tinha sinais bem claros de agressividade, e no meio do adestramento ele acabou, num desses abraços da criança, dando no cachorro, o cachorro acabou avançando na criança e aconteceu um corte perto do olho da criança, que deu até pontos, né? A criança teve que ir para o hospital. Então é grave, né? Mas isso sim, a gente observa, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde pode acontecer. Então a gente observa, a gente avisa.
mas às vezes tá muito tarde e acaba, né, se finalizando toda a história nesse tipo de situação que é desconfortável para todo mundo, né, e pode ser grave demais. E a Fábia ainda disse aqui: temos que ter paciência com esses seres amados. Gratidão por tudo. Vou mudar minha conduta com ela, me colocar no lugar dela, né? A gente tem que pensar que eles têm as necessidades deles, né, Fábio? E importante que tu tenha observado isso na nossa conversa, né? A gente sabe que a gente quer dar o melhor para eles, né? A gente tem muito amor por eles, né? A gente quer oferecer uma vida de qualidade, mas para isso a gente precisa pensar em quais são as reais necessidades do cachorro, como cachorro, né? Para que ele realmente viva mais feliz, né? A gente tira eles da rua para isso também. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, né, é a forma da gente mostrar o quanto a gente gosta deles, é ajudar eles a suprir as suas necessidades. O passado dela era livre, né? Agora mudou. Mas assim, não se apega muito no passado dela e no que o que ela sofreu de repente por estar na rua. Claro que a gente não pode ser insensível a ponto de esquecer tudo isso, mas não leva isso como justificativa para fazer certas coisas. Por que eu digo isso, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou dar esse tantinho aqui de comida na mesa mesmo, porque pobrezinha, né? Ela já passou tanta fome na vida. Só que o que acontece? Depois que tu cria esse comportamento, por exemplo, né? Tô dando um exemplo de dar comida sempre ali na mesa, porque ela já passou tanta fome na vida, você começa a criar outros problemas de comportamento, que dentro da tua casa tu não aceita mais, tu não consegue mais conviver. Então, às vezes, por pena desse passado que ela teve, a gente começa a ceder em muitos momentos. Então, toma cuidado. É importante a gente pensar nisso para a gente oferecer um lar confortável para ela, né? E que seja de qualidade para ela viver bem. Mas a gente não pode usar isso como justificativa para a gente para aceitar tudo que ir o cachorro cedendo fazer, coisas, né? E ir aceitando, né? Porque às vezes acontece isso, principalmente quando os cachorros são adotados. E aí a gente fica com pena de fazer tal coisa, às vezes com dó. o cachorro morde o tutor, tá? E ao morder o tutor diz assim, coitado, ele já passou muitos problemas na rua e não foi culpa dele me morder, né? Então, assim, claro que no início, quando você está inserindo o cachorro na tua rotina, ele recém foi pego, ele é um cachorro, se é um cachorro que é medroso, tal, existe esse risco sim, e o cachorro não tem tanta culpa nesse sentido. Acontece que a partir do momento que você já se comunicou com ele, que ele já percebeu que ele está amparado por você, ele não tem justificativa para morder ninguém, né? Então, a partir desse momento, tem muita gente que começa... Eu estou falando um caso extremo que é a mordida, mas a Samara, por exemplo, citou casos, um outro exemplo, que é um exemplo bem simples, que é dar comida em roda da mesa. Acontece que a preocupação dela, nesse sentido que ela tá falando, é que, às vezes, a gente atende como justificativa, ou a gente justifica os atos errados de um cão pelo fato de um passado dele não ter sido tão bom. Primeiro que a gente não sabe como foi o passado dele, né? Porque tem muito cachorro, e isso é bem importante de dizer, tem muito cachorro que está melhor na rua do que dentro de casa, tá? Por quê? Porque às vezes os cuidados dentro de casa não são tão bons assim e teoricamente o cachorro se vira na rua. A partir do momento que você pega um cão para viver contigo, adota ele da rua ou de uma ONG, você tem que entender que além de todo o carinho que você tem que dar, você também tem que dar limites. Você tem a responsabilidade de dar esses limites para esse cão. É igual ela escreveu aqui, né? Confortável com limites. Exatamente. Porque a nossa, né? Isso eu sempre falo, e eu acho que eu vou falar sempre, toda live, toda vez que eu vou. Porque a nossa sociedade é feita de regras e de limites, né? E de normas que a gente tem que seguir. Por que com o cachorro tem que ser diferente? Essa ilusão do cachorro não ter regra e não ter limite começa a cair por terra, né? Quando a gente percebe que cães que não têm isso, eles tomam conta de toda a casa da pessoa. Às vezes a pessoa
planeja toda uma rotina em função do cachorro que não permite que ela faça isso, que ela faça aquilo, que ela faça aquele outro, e a gente vira refém do cachorro. A gente tem muito amor por ele, sim, e acho que esse foi o motivo da gente começar a trabalhar com eles e de pegar o nosso, mas a gente também é ciente que é necessário esses limites para que todos nós vivamos melhor, eles e a gente, porque numa sociedade sem regras não ia dar certo, né? Nem para gente, nem para eles. Então a gente tem que pensar que eles também podem receber limites, regras, né? Assim como qualquer um, né? Qualquer um, né? Então a gente precisa entender que, e na vida animal, outros animais que vivem numa situação silvestre, por exemplo, também existe hierarquia. Né? Existe também um líder daquele grupo, existe aquele que segue o líder, existe aquele outro que abandona o grupo e vai viver sozinho, e por sorte dele, né? Isso acontece para vocês terem ideia, acontece com macacos, acontece com gorilas, acontece com ratos, acontece com canídeos em geral, acontece em qualquer estrutura de sociedade animal que viva em sociedade, existem regras, né? E existem consequências quando essas regras não são cumpridas, que são impostas por cada grupo social, né? Então, a gente tem que fazer isso também virar rotina quando a gente trabalha com o cão doméstico, né? Porque o cão agora, ele não é mais um canídeo silvestre, ele está dentro das nossas vidas há séculos, né? Então, assim, a gente tem que lembrar, quando um cão está dentro de uma condição urbana, que ele não é um cachorro silvestre, ele é um cão doméstico, como o próprio nome dele diz. E isso a gente sempre fala esse tipo de situação, porque em casos mais graves a gente sabe que é muito comum isso. Tem gente que não consegue dormir na própria cama, porque o cachorro dormiu. Tem gente que se levanta, tem casos bem próximos na minha família, que se levanta no meio da noite e o cachorro não permitia mais ele deitar na cama. Tá? Tem pessoas que não conseguem abraçar um companheiro ou o filho porque o cachorro não permite. E isso é inaceitável. A gente não tem um cão para ficar nessa situação. A gente tem um cão para a gente dar carinho para ele e ele dá carinho para a gente, não para ele dominar a gente, né? Então a nossa vida acaba sendo refém do cachorro. A gente começa a ser refém do cachorro, a gente não consegue fazer nada sem antes pedir permissão para o cachorro. Isso é estressante tanto para ele quanto para a gente. Então, gente, a gente quer agradecer aqui a participação de vocês, né, de estarem aqui conosco. Obrigado, Fábio, pelas perguntas, a Mari também, né, o pessoal que esteve aí com a gente participando, a Leda, deu um oi, a Adri. Muito obrigada por estarem conosco, né, e a gente fica à disposição, deixem as perguntas, dúvidas, né, nos nossos canais, no nosso YouTube também, tem vários vídeos que ajudam vocês também, e tanto no Face quanto no Instagram, deixem mensagens, né, quando a gente não for claro, ou quando tiver alguma dúvida que a gente possa colaborar, porque é isso que a gente está tentando fazer aqui, ajudar vocês, né? Ajudar vocês e os cães em paralelo, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje, né? Muito obrigada e até a próxima, gente. Boa noite. Até.